Salve, torcida corintiana! Vamos estar falando um pouquinho dessas dívidas que acabam perseguindo o Corinthians. Dessa vez, dívidas com empresários, que não são poucas, hein, rapaziada? Bom, primeiramente gostaria de pedir para vocês, na humildade, para deixar seu like, para se inscrever no canal Fiel Timão. Falta muito poucas pessoas para a gente estar alcançando a marca de 600 inscritos. Conto com a ajuda de vocês para a gente estar batendo essa marca, para a gente continuar crescendo aqui, para fortalecer o nosso trabalho. Eu agradeço e conto muito com a ajuda de vocês. Bom, vamos estar falando desse assunto que sempre incomoda o torcedor corintiano, e é um assunto que já é anos e anos que acontece no nosso Coringão, que é esses empresários, a farra deles aí no Corinthians, eles deitando e rolando dentro do nosso clube, e a gente tem que trazer os números, temos que trazer exatamente esses valores para vocês estarem por dentro, para estarem sabendo de tudo que rola aí entre Corinthians e esses tão famosos empresários que a gente conhece muito bem. Quem conhece muito o Corinthians, tá por dentro, sabe muito bem quem são as figurinhas carimbadas que realmente tem vários negócios aí no Corinthians. Bom, vou estar lendo para vocês primeiro aqui a matéria. Isso aqui, gente, foi publicado no dia 18 de abril desse ano, tá? E foi publicado pelo Bruno Cassucci, tá? Aí que é um cara que simplesmente traz muitas informações dessas, de dívidas, de, enfim, ações aí trabalhistas na justiça, de ex-jogadores que acionam o Corinthians para estar cobrando aí certos valores, enfim. Bruno Cassucci é o cara que costuma trazer esse tipo de informação, ok? Um dos principais que traz essas informações. Bom, aqui, né, a matéria traz aqui que o Corinthians ele reduz dívida com empresários, mas ainda tem 14,1 milhões a pagar aí a um trio específico de empresários que todo mundo eu acho que conhece, aquele torcedor que está por dentro pelo menos um pouquinho o que se passa no clube, sabe muito bem quem são os principais empresários que hoje aí tomam conta do Corinthians, que tem aí vários e vários negócios, que tem vários jogadores dentro do clube. Bom, vamos lá. André Cury, Carlos Leite e Giuliano Bertolucci são credores do Timão. Veja detalhes. Esses três aqui são os principais, tá? Fora outros que tem também aqui que não tá na lista, como por exemplo Fernando Garcia, Paulo Pitombeiras, enfim, entre outros aqui. Mas os três principais são esses aí, tá? Bom, vamos lá. O Corinthians pagou em 2022 parte dos empréstimos que havia contraído com empresários de futebol, mas ainda tem 14,1 milhões em aberto com três agentes: André Cury, Carlos Leite e Giuliano Bertolucci. Aí aqui a dívida, né, do Timão com agentes, ó, isso aqui primeiro pegando de 2021 para 2022, tá? Ó, o saldo em dezembro de 2021 era: o Corinthians devia 3 milhões e 306 aí pro André Cury, continua, tá? Devendo 3 milhões e 306 aí pro André Cury. Isso foi 2021 e continuou em 2022. E aqui o Carlos Leite. Do Carlos Leite, a dívida estava em 8 milhões e 310 em dezembro de 2021 e aí caiu para 2 milhões 732 em dezembro de 2022. Aqui houve uma redução, diferente do André Cury. E aqui o Giuliano Bertolucci, a dívida era de 16 milhões 204 e caiu para 8 milhões 102. Aqui, assim como o Carlos Leite, também reduziu a dívida. O único que não reduziu foi o André Cury. E aí, de 27,82 milhões, foi a dívida para 14,14 milhões aí. Bom, gente, eu tô desconfiado, tenho quase certeza que esses 16 milhões que o Corinthians estava devendo para o Giuliano Bertolucci, eu acho que foi daquela transferência do Ramiro, tá? Do Grêmio para o Corinthians, que o Giuliano Bertolucci ele conseguiu uma manobra do Corinthians estar acertando com o atleta sem custos, entre aspas, mas que o Giuliano Bertolucci cobrou. Que se o Corinthians vendesse o atleta para qualquer clube aí, não só do futebol brasileiro ou do exterior,
que o Corinthians teria que repassar esse valor para o Corinthians. E aí o Corinthians, vocês já sabem como é. Fica enrolando, 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 tenta empurrar com a barriga, tenta fazer os outros aí de otário, mas empresários vocês já sabem como são. Pelo menos os empresários competentes e sérios. É óbvio que não vai deixar para lá, é óbvio que vai cobrar o clube. E foi o caso aqui do Giuliano Bertolucci. Pelo que eu vejo aqui dos números, ao que tudo indica, o Corinthians pagou metade do que devia aí, desses 16 milhões do Ramiro, e ainda deve 8 milhões do Giuliano Bertolucci. Bom, gente, aqui eu não vou me alongar muito, mas eu quero trazer o ponto para vocês, que é o seguinte: até quando o Corinthians vai continuar refém desses empresários? Só para deixar bem claro, eu não sou contra ter empresário oferecendo um jogador para o clube, não é isso. Isso aí faz parte do jogo. Agora, o que não pode acontecer, o maior problema do Corinthians, é deixar esses empresários deitar e rolar em cima do clube e o Corinthians ficar também, de vez em quando, pegando empréstimo com esses empresários. Quem aí lembra recentemente o caso do Will Dantas, que o Corinthians pegou um empréstimo com ele, que parte da venda do Pedrinho para o Benfica, que era pro Will Dantas ali, a comissão dele como empresário. Na época, o André Sanches pediu um empréstimo para o Will Dantas, do valor dele, para pagar ali as contas, e depois repassaria para o Will Dantas esse valor. A gente sabia que ia dar merda. A gente sabia que o André Sanches não ia repassar esse valor, porque afinal o André Sanches já estava de saída. Ele ia empurrar com a barriga para o próximo presidente, que aí acabou sobrando para o Duílio. E até então, até pouco tempo atrás, o Will Dantas estava aí publicamente cobrando o Corinthians, cobrando o Duílio Monteiro Alves, que é o atual presidente do clube, referente a esse valor que foi prometido para ele. Aí sabe o que eu acho engraçado? O certo era o André Sanches tirar do bolso dele para passar esse valor pro Will Dantas. Porque afinal foi na gestão do André Sanches que ficou essa dívida. E não é que eu quero defender o Duílio, mas o Duílio nessa não tem culpa. Porque afinal, o Duílio, ele assume o clube já com essas dívidas que o Andrés deixou aí para ele, entendeu? Então, assim, isso é complicado, pessoal. O que os nossos presidentes fazem aí, principalmente com esses empresários. E os empresários também sabem o que é o Corinthians hoje, sabe que o Corinthians é um clube muito fraco no bastidor, no extracampo, e acaba tirando proveito. E acaba aí vendo a situação delicada aí, vê que o clube está sendo tomado conta de vários amadores incompetentes, e eles tiram proveito disso. Assim, pessoal, volto a repetir, não sou contra empresário oferecer jogador para o Corinthians, não é isso. Mas o Corinthians é muito amador, é muito incompetente para lidar com esses empresários. E são empresários muito influentes no futebol, empresários muito fortes aí no futebol brasileiro. André Cury, Carlos Leite, Giuliano Bertolucci, os principais jogadores brasileiros hoje são agenciados por esses três empresários. Então todo cuidado é pouco. Você não pode ficar devendo para esses três empresários. Porque o que acontece? Se esses empresários se veem prejudicados pelo Corinthians, pelo presidente que está tomando conta ali, enfim, eles vão queimar o clube. Eles não vão mais oferecer bons jogadores para o Corinthians. E aí eu vou entrar no contraponto. Isso quando oferecem bons jogadores para o Corinthians. Porque vários jogadores que eles agenciam a carreira são bagres, são pé de rato. Se eu não me engano, se eu não estou muito enganado, que eu acredito que não, o Júnior Moraes, ele é agenciado por um desses três empresários. Eu tenho quase certeza absoluta que um desses três empresários foi o responsável por colocar o Júnior Moraes aí, no Corinthians. Entre outros jogadores bagres, ruins, que passaram pelo clube, são agenciados e foram oferecidos através desses três empresários. Pode pegar aí, gente. Puxa aí no Google, na internet, jogador por jogador do Corinthians. Praticamente, 95% aí do atual elenco do Corinthians é agenciado por esses três empresários.
Se não é pelo André Cury, é pelo Carlos Leite. Se não é pelo André Cury nem pelo Carlos Leite, é pelo Giuliano Bertolucci. Então, assim, esses caras não dão ponto sem nó. É óbvio que eles vão querer fazer negócio com o Corinthians esperando algo em troca. Entendeu? Eles usam a vitrine Corinthians para estar promovendo seus principais jogadores, para estar ganhando dinheiro em cima. E muitas das vezes, esses caras ganham mais dinheiro que o próprio Corinthians, que é a vitrine, que é o responsável por divulgar ali o principal ativo, que é o jogador. Então, assim, pessoal, eu me preocupo muito, tá? E eu alerto você, torcedor corintiano. Vamos prestar atenção, vamos estar pesquisando, jogador por jogador, quem é o seu empresário, quem são os jogadores que estão sendo oferecidos, quem são os empresários, principalmente, que estão aí fazendo parte aí dentro do Corinthians aí, que estão movimentando aí esses negócios. Eu já adianto para vocês. Os principais empresários são esses três: André Cury, Carlos Leite e Giuliano Bertolucci. Esses são os três principais que não só oferecem jogadores para o Corinthians, como também fazem empréstimos. É um absurdo, cara, um time da grandeza do Corinthians ter que ficar refém de empresário, ficar pegando empréstimo, ficar dependendo o tempo todo desses empresários para estar tendo jogador de futebol. E a base? Cadê a base? Cadê o tão famoso aí CT aí novo aí, que vai ter até hotel, que o Corinthians vai abrigar aí vários jogadores, que na verdade já era para ter sido pronto. Esse CT já era para estar pronto, na verdade. E até agora não terminou a reforma. Gente, o Corinthians ele tem que parar de ser refém desses empresários. Mais uma vez, para finalizar esse ponto, não estou falando que o Corinthians não tem que tem empresário aí para estar oferecendo jogador, não é isso. É bem-vindo, mas desde que seja um bom negócio para o Corinthians. Desde que seja principalmente bons jogadores para o clube. Agora não pode ficar aceitando qualquer Zezinho, qualquer Joãozinho, qualquer Pedrinho, qualquer fulano. Não pode, gente. Não pode. Não é à toa que o Corinthians está afundado em dívidas. Muitas dessas dívidas é por causa dos empresários. André Cury, Carlos Leite, Giuliano Bertolucci, que volta a repetir para finalizar aqui esse vídeo. Deitam e rolam, mandam e desmandam no Corinthians. E ninguém faz nada. Conselho Deliberativo omisso. Não cobra aí os presidentes. Passa vários presidentes diferentes, ano após ano, e continua a mesma farra de sempre dos empresários aí no Corinthians. A gente sabe que os outros clubes também têm essa parceria com os empresários, mas no Corinthians é demais. O Corinthians parece que é submisso, parece que é refém desses caras. O Corinthians não consegue fazer boas contratações, parece que sem esses principais empresários que eu citei. Então é isso, gente. Esse vídeo serviu aí para estar alertando vocês, para estar deixando vocês por dentro aí de mais um assunto aí negativo, ruim, que infelizmente persegue o Corinthians, já não é de hoje. E faço a reflexão para você, torcedor corintiano. Um questionamento. Até quando vai continuar essa farra de empresários aí no Corinthians aí, mandando e desmandando, tomando conta? E até quando o Corinthians vai ficar submisso aí, refém? E será que a gente vai continuar nos próximos anos também dependendo desses empresários e continuar devendo para esses empresários? Espero que um dia a gente não fique tão refém, tão submisso, né, devendo todos esses valores para empresários. Eu não estou falando só esses não, serve para qualquer um. Enfim, era isso, pessoal. Se você gostou do vídeo aí, deixa seu like, se inscreva no canal Fiel Timão, ativa o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo, tá? Compartilhe o Fiel Timão com todos aí. É isso, rapaziada. Até mais.